Olá pessoal, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, através desse vídeo, no nosso primeiro episódio deste podcast Instrução Bíblica. Eu me chamo Tiago Alencar e estou aqui com a presença ilustre desse homem de Deus, Fabiano Carvalho, meu amigo, servo do Senhor Jesus, estará conosco. Te convido já a estar conosco aqui nesse episódio, onde nós falaremos sobre vida cristã, caminhada com Deus e etc. Passo a palavra aqui ao meu amigo Fabiano Carvalho, que estará se apresentando para cada um de nós. Opa, graça e paz a todos, como já foi apresentado, me chamo Fabiano Carvalho. E você que está assistindo hoje, esta noite, esse vídeo, já comente, já curte, compartilha, dá uma engajada nesse vídeo aí para nós alcançarmos vidas, você abençoar-nos e aí pessoas sendo abençoadas também. É no início que começamos a crescer de forma prudente e sábia. Então, você que é sábio, inteligente, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Tá, agora você quer fazer uma coisa se você não para de rir. Calma. Eu parei já. Ok, voltamos ao normal. Como é o primeiro, a gente fica meio nervoso e às vezes nervosismo gera risos. Mas vamos lá. Fabiano, ele é meu amigo, já tem uma longa caminhada aí, essa amizade. E como é que eu posso dizer? Eu acredito que eu pude acompanhar ele um pouquinho na caminhada, no início da sua caminhada. Eu gostaria, Fabiano, que você falasse aqui para nós que estamos te ouvindo a respeito do seu início da caminhada. Na verdade, o que te motivou a ir para a igreja, a aceitar Jesus, né? O famoso jargão que nós utilizamos no meio pentecostal. O que te motivou? O que te chamou? Faz outra pergunta, você não. Que eu pra cá de mulher? Por causa de mulher? Ah, meu Deus, conta então. Vou começar de novo, pelo amor de Deus. Me ajuda. Presbítero Fabiano, se apresente aí. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui nesta noite. Começando, né? Dando início. Acredito que é um sonho do nosso colega Tiago de iniciar um podcast. Como eu já tenho. Esse sonho, acho que começou com o pastor Renato, né? Tem que fazer um podcast com o pastor Renato. Tem que fazer. O sonho dele era gravar um podcast, um debate, mas haverá o tempo para isso também. Acredito que haverá mais pessoas sendo entrevistadas, debates bíblicos que tirariam muitas dúvidas de pessoas que têm acerca da Bíblia. Mas hoje estamos aqui, café da noite. Fala que não pode tomar café, né? Que senão não dorme. Mas fazer o quê? A gente é assim, rapaz. Toma café dia e de noite, sol quente ou não, pelando. Mas o cafezinho. Mas também licença esse podcast. Você que pode compartilhar, comentar, curtir. Dá uma engajada no vídeo para abençoar esse jovem, dando aí o início do seu podcast. Dá um glória também, que faz parte também para o crente. Glória a Deus. Então, se vocês já observaram aí, estamos na presença de um jovem bem pentecostal, do fogo, do manto, né? Como é de costume esses jargões do pentecostal. Mas como o entrevistado é ele, eu gostaria de começar com algumas perguntas, Fabiano. Creio que você já tem um longo período aí na sua caminhada cristã, na sua vida com Deus. E eu gostaria de começar fazendo perguntas a respeito. Vamos começar pelo seu início na caminhada cristã. É claro que há algo que nos leva, algo que nos chama para mais próximo de Deus. E no seu início de caminhada cristã, conte para mim aí, para nós que estamos te ouvindo, o que mais te incentivou a prosseguir, mesmo nos momentos, mesmo nas situações adversas que você enfrentou, o que mais te ajudou assim naqueles momentos difíceis que você enfrentou no seu início de caminhada? Olha, creio que dito que, como todo jovem, né, quando aceita Cristo, ele tem vários empecilhos, né? Sim. Carnais, por alguns problemas, talvez familiar,
Mas, como diz, todo jovem tem seus problemas internos e externos, né? E como eu era jovem, eu estou na minha caminhada cristã há uns 11 anos, então aos 20 anos eu caminhava na fé. Então com 20 anos, ainda um jovem, tinha bastante empecilhos, né? Sim. Mas pela graça de Deus e por amigos que Deus colocou em minha vida, pastores que intercediam, que oravam por nós, né? E aí, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Então, a maior dificuldade, creio que não só minha, mas de todo jovem, é quando, se ele, no início, não houver o interesse dele de se aprofundar, de buscar, ele será carregado pelas suas vontades e seus desejos. Mas quando Deus coloca pessoas para nos ajudarmos na caminhada na fé, eu acredito que todo jovem consegue servir a Cristo e manter a sua vida com Ele. Então, acredito que na minha vida cristã, no início, foi em questão de ter problemas internos, né? Sim, Nós chamamos da natureza do homem, que é a velha natureza. Mas, pela graça de Cristo, estamos aqui servindo a Ele até hoje. Glória a Deus. Já são 10 anos, é isso? 10 anos servindo a Deus. 10, 11 anos, se não me engano, servindo a Cristo. Chegando aí a 11 anos de seguindo a Jesus, servindo a Deus. O que me chama a atenção é que você falou que no seu início, muito jovem, né? Os problemas internos, mas ao longo desses 11 anos, hoje quando você faz uma retrospectiva da sua vida, você percebe que Deus foi bem bondoso com você, né? Eu falo bondoso no sentido de você começou solteiro, ainda era jovem, tinha cerca de quantos anos? 20 anos. 20 anos. Deus abençoou. Hoje você, qual o seu estado civil? Casado e com a bênção, um filho, um fruto do relacionamento. Oh, glória a Deus. Então, às vezes, por que eu falo isso? Eu fiz essa pergunta e até soou um pouco engraçado. Mas a maioria dos jovens, no início da caminhada com Cristo, no início da caminhada cristã, tem esse dilema, né? Em relação ao relacionamento. Muitos jovens querem ter um relacionamento, às vezes isso acaba sendo muito precoce e acaba prejudicando a sua vida cristã, porque talvez por um namoro, um relacionamento mal sucedido, ele pode sofrer ali algumas frustrações e se afastar da presença de Deus. Mas quando nós olhamos para a sua vida e percebemos, fazendo essa análise, nós percebemos que você continuou, mesmo com esses problemas internos, mesmo com essas dificuldades, e o Senhor te abençoou, te deu um relacionamento abençoado, te deu um filho abençoado, e sua vida foi só, no que podemos dizer, a sua vida teve um up, teve um crescimento em todas as áreas. Um upgrade. Exato, um upgrade. Na área espiritual, na área familiar. Isso é importante. O que você gostaria de passar para aquele jovem que está na presença de Deus, mas está indeciso, ou está passando por esse dilema, quero ter um relacionamento, e aí muitas vezes abre mão da presença de Deus, abre mão da vida cristã para tentar viver um relacionamento, e muitas vezes esse relacionamento vai o afastar do Senhor. Qual o conselho que você daria para um jovem assim? Um conselho para um jovem: esteja próximo dos mais velhos, principalmente do seu pastor, porque ele é a sua referência, né? Acredito que todo nosso pastor ele é a nossa referência espiritual e também moral, né? Ele Exato. se torna a nossa referência. E esteja próximo de pessoas, de jovens, também que têm o mesmo propósito que você. Se você está no meio de jovens que só falam assuntos da carne, de se relacionar mais cedo, tente o máximo se afastar. Assim como nós, como era jovens também, era apressado para casar, se relacionar, ter a nossa família, alguns ainda
teve o sucesso de alcançar essa bênção de Deus, mas o conselho para o jovem hoje, do 15 ao 20 anos, tente estar próximo de pessoas sábias e se aproxime da palavra de Deus, porque não há um melhor direcionamento a não ser do seu líder e da palavra de Deus para você construir a sua vida na fé. Glória a Deus. Estar próximo de pessoas mais velhas, ouvir a liderança, receber conselhos, isso é importante, né, para o jovem continuar na presença de Deus e não ser enganado por relacionamentos que podem tirá-lo da presença do Senhor. Sim. Isso é muito importante, isso é interessante. Você que é jovem, pega esses conselhos desse homem de Deus aqui que você será bem sucedido. Hoje você tem um cargo na Assembleia de Deus, você é presbítero. Correto. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor e misericórdia dele. Começou como auxiliar, já diácono? Fiquei bastante tempo, na época era cooperador, né? Mas auxiliar. Cooperador, depois diaconado. Diaconado fiquei bastante tempo. Depois foi o presbitério pela graça de Deus, correndo. Verdade. Ainda Deus nos deu a oportunidade ainda. Mas acredito que foi pela graça de Deus. Se não fosse ele, não estaria exercendo esse cargo. Glória a Deus. Você também, Fabiano, teve momentos, podemos dizer assim, que você teve momentos na sua vida que você pensou que não ia continuar na carreira cristã, na caminhada cristã? Até hoje. Até hoje, a nossa mente, o nosso coração, por instante, é igual a Asaf, né? Os pés chegam a desviar-se do caminho. Mas quando nós entramos no templo do Senhor, no culto, e igual Isaías entrou também, que não se sentia digno de estar ali, sim, mas Deus, pela imensa misericórdia, o renovando a sua vida, o seu ministério, dando a ele mais caminhos para continuar andando. Mas todo cristão, em toda a sua vida, um momento ele quis parar, frear, estacionar, mas existe o Espírito Santo, né? Nossa combustão. Glória a Deus. Para seguirmos, para não darmos força, para continuarmos. Porque muitas pessoas param, Tiago, pelo erro, por um pecado que comete, por um vacilo, por uma decepção que sofre. Muitas pessoas colocam a liderança como a culpa da sua saída. Verdade. Mas uma frase que eu ouvi, mesmo tendo um homem de poder, um homem com autoridade, pedindo você para fazer tal algo, mas se você fizer, num grande dia, você dará resposta ou conta da sua alma. Então, independente de nossos erros, de quem decepcionou, basta nós seguirmos nossa vida caminhada com Deus. Porque no final de tudo, Deus nos questionará da nossa alma. Verdade. Que muitas vezes eu acabo percebendo, Fabiano, as pessoas acabam frustrando-se, acabam tendo uma perspectiva negativa de algumas outras pessoas. Isso acaba gerando nelas um certo desconforto, levam elas a se afastarem da comunidade de fé, se afastarem da igreja e abrir mão da caminhada cristã, abrir mão da fé. Mas, como você bem disse, nós temos que olhar para um alvo. Esse alvo é Cristo, esse alvo é nosso Senhor. Mas, mediante a tudo isso, mediante essas dificuldades, mediante esses problemas que você enfrentou, mas eu acredito que teve e há momentos bons na sua carreira, na sua caminhada cristã, correto? Correto. Isso é importante. Porque muitas vezes há pessoas que não conseguem ver, e por incrível que pareça, há pessoas que não conseguem ver motivos para agradecer a Deus no seu cotidiano, a sua caminhada de fé. Falam muito a respeito de sofrimento, falam muito a respeito de dificuldades, mas esquecem-se
da bondade de Deus. Isso é ruim, porque as pessoas acabam não reconhecendo aquilo que Deus tem feito para elas. Na sua caminhada cristã, você já falou aqui que no começo foi difícil, mas Deus te deu capacidade, Deus te deu força. Hoje, um homem formado, presbítero, com família, com esposa, com filhos. O que você pensa assim na sua caminhada com Deus para o futuro, nessa construção que você faz a cada dia? Tiago, igual às vezes eu falo com a minha esposa, né? Ela pergunta, qual é o seu sonho? Sim. O que você queria ter? E desde o namoro ao noivado, ela me fazia essa pergunta, né? E hoje praticamente estamos realizados, né? Temos nossa casa, nosso filho, bom emprego. Mas ainda a pergunta é o que falta para nós? Qual é o nosso sonho? A minha resposta sempre foi a respeito do reino de Deus. As coisas espirituais. Porque Paulo fala em Colossenses, né? Sempre pensar nas coisas do alto. Sim, verdade. E nunca se deter ao materialismo, né? As coisas terrenas. É claro que todo jovem, todo homem, pai de família, tem que acordar, buscar o pão de cada dia, o sustento e se formar, se for possível, para constituir sua família, né? Dar o melhor para ela. Mas, no entanto, hoje nós só temos a agradecer. E o meu maior sonho continua tentando entender os propósitos de Deus, a vontade dele e obedecendo a sua vontade. Para que assim minha vida tenha sucesso e possa crescer cada vez mais. Se eu não crescer na graça, no conhecimento, para mim tudo será em vão a respeito da minha vida civil e de Estado também. Glória a Deus. Percebo que você entrou numa questão agora a respeito da vida ministerial. Vida ministerial, obra de Deus. Para você, eu percebo que isso é muito importante, né? É algo que você prioriza, que você tende a fazer, gosta de fazer. Sim, gosto muito de fazer. Eu praticamente, depois que, não sei, pela visão que o saudoso pastor Alessandro, né? Ele enxergou esse ministério em mim, que é de dar aula, e me deu a primeira oportunidade, me lembro disso. Tiago conhece, nosso pastor Alessandro. Sério? Foi o pastor Alessandro? Foi o pastor Alessandro, que na escola dominical que a gente frequentava, ele era o professor. E ele olhou para mim e ele dizia que tinha ministério, que minha vocação seria ensinar. Mas, pela graça de Deus, hoje tem uma oportunidade, às vezes, de dar ensinamento, ser professor de escola dominical, se esforçando o máximo, né? Para se dedicar. O que Paulo fala em Romanos aquele que tem o ministério de ensinar, se dedica a ensinar, né? Então a gente tenta se esforçar para sempre para apresentar ao povo aquilo que é bom de Deus. Glória a Deus. Ainda nessa questão da obra de Deus, Fabiano, vou começar a apertar aqui um pouquinho. Ainda nessa questão a respeito da chamada ministerial, você falou que alguém enxergou isso em você. Foi. Pastor Alessandro. Sinceramente, eu não sabia disso. Foi o pastor Alessandro. Para mim, a oportunidade que a gente tinha, um exemplo, não que ele não tenha dado, mas para mim que a primeira oportunidade sim, tinha sido o pastor Renato. Não, foi o pastor Alessandro na escola dominical, ele pediu uma vez, né, para me estudar um tópico e dar ensinamento sobre esse tópico. Na primeira oportunidade, deu uma recuada, mas na segunda, eu tive a oportunidade de falar do último tópico. Que bom, isso é interessante. Mas também, graças ao pastor Renato também, que me deu muita oportunidade de dar a escola dominical. Glória a Deus. No meu caso, é um pouco semelhante. Por exemplo, hoje eu sou diácono. Sou diácono na Assembleia de Deus. Congrego. E eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei como sonoplasta. Eu lembro que quando eu reconciliei, segundo dia, por exemplo, eu reconciliei na quarta-feira. No domingo, eu sem entender nada, já estava sentando no grupo dos jovens. Tipo assim, algo sem noção, uma pessoa sem noção, sem entendimento, né, no que estava realmente acontecendo. Então, eu comecei como
sonoplasta. E isso, graças ao meu pastor Renato. Ele falou assim uma vez comigo, olha, vejo um potencial em você, queria que você ficasse nessa função, fizesse isso. A exigência que ele falou que você sabe que ele é sempre rígido nessa questão, você esteja aqui ataviado, todos os cultos. E foi uma época que eu nem tinha terno, praticamente. Eu usava os ternos do meu irmão. Eu usava os ternos do meu irmão. Mas aquilo foi um desafio para mim. E através dessa primeira responsabilidade, digamos assim, eu fui criando maturidade na presença de Deus e desenvolvendo cada vez mais. Aí entra a questão que eu falei, que é apertar um pouquinho mais. No quesito ministerial, eu sei que hoje nós começamos numa mesma igreja, num mesmo ministério, né? E hoje você não está mais nesse mesmo ministério. Aí eu te pergunto, o que você carrega de bom, de aprendizagem, desse ministério que você praticamente nasceu ali ministerialmente e foi se desenvolvendo? O que você consegue dizer para nós? O que você carrega de bom, dos ensinamentos, das coisas que você viveu naquele ministério? Olha, Tiago, como eu falei, foram praticamente 10 anos ali convivendo com nossos irmãos. Mas uma coisa que me marcou, que eu sempre falei quando eu tive a oportunidade, que eu não encontrei crentes ali. Eu encontrei uma família ali. Ô, glória! Então eu sempre disse isso. Encontrei um pai, uma mãe também, que é Elisângela, o pastor Renato, que sempre me acolheu na sua casa. Elisângela é uma boa cozinheira. Ô, glória, verdade. Então a gente sempre esteve próximo ali. Mas ministerialmente falando, eu acredito que eu trouxe bom costume. Nessa semana que vem, nós vamos iniciar a semana de oração, que é algo que no nosso antigo ministério tem, que é a semana de oração, que todo mês faz, se não me engano é 2 meses, ou todo mês faz a semana de oração. Sim. Então, na primeira oportunidade que eu tive dali de fazer algo de que eles me pediram, é de colocar essa semana de oração. Então foi algo que eu gostei, porque no ministério antigo eles são bastante de oração. O pastor mesmo frequenta muito o monte, né? Levava a gente para monte, para vale, para orar. Então foi uma das coisas que eu aprendi. Do ensinamento também, aprendi muito a dedicar o ministério à palavra, em compreender mais a palavra. E foi onde que eu tive mais o foco assim. O nosso ministério ali praticamente são um celeiro de pregadores, né? Exato. Todos são entendedores da palavra. Então foi algo que cresceu no ministério. Questão de amizade, cresci muito. Eu entrei um jovem calado, mudo. Isso é verdade. Mas depois eu me desenvolvi, pela graça de Deus. E se não fosse os irmãos, eu não estaria aqui provavelmente, né? Então eu trouxe muita coisa boa. Isso eu aplico e são coisas que eu guardo para a minha vida inteira. Você falou que pôde compartilhar nesse novo ministério que você está a respeito da oração. Extremamente importante na vida, não só de um obreiro, não só de um pastor, mas na vida do todo crente, cristão, na vida do crente. Exato. Então você pegou esse movimento de oração, podemos chamar assim, e trouxe para implantar na sua igreja também. Não que na sua igreja não houvesse momento de oração, mas é algo bom que você viu e tentou também compartilhar. Isso, porque hoje nós, né, muitas pessoas necessitam algo da parte de Deus, né? E se não tivermos oração para clamar e pedir socorro a Deus, porque hoje o dia a dia está muito corrido também, né? Isso é verdade. Eu mesmo digo, depois que meu filho nasceu, eu tive pouco tempo para fazer algumas coisas. E às vezes a gente faz as coisas apertadas, com o tempo apertado. E essa semana de oração foi uma brecha, né? Sim. Porque às vezes chegamos em casa cansados, talvez muitos não dedicam a sua vida ali, né? Mas com a semana de oração, acredito que terá muito crescimento espiritual para todos nós. Aonde que nós se sentiríamos na necessidade de ir. Não nos sentiríamos naquela comodidade, o conforto dentro de casa. Porque quando nós queremos o conforto dentro de casa,
70% nós procrastinamos a respeito de buscar uma melhoria para nossa fé. É verdade. Nós vivemos muitas vezes um ativismo muito grande. Trabalho, fazeres, outras coisas. E muitas vezes o período de oração, o momento de oração acaba não tendo evidência na nossa vida. Isso eu acho muito interessante. Você pegar algo que você viveu na igreja, compartilhar com outra comunidade de fé. Eu acredito que não só a oração, mas aquilo que você disse, a dedicação à palavra, o estudo, isso contribuíram cada vez mais para seu desenvolvimento nesse novo ministério que você está. Certo? Ainda sobre vida ministerial, sobre vida com Deus, algo que marca assim, a tua vida no quesito pregação. O que mais te marca, o que mais te deixa fervoroso para pregar? Quando você ouve assim, o pastor fala com você, você vai pregar dia tal. O que mais te... Não só o convite em si, mas o que te chama a atenção para se preparar uma mensagem, se organizar todo, para transmitir algo. O que mais te influencia a fazer isso? O que mais influencia é o propósito da pregação, né? Que é salvar almas, edificar almas através da palavra, né? Sim. Então, acho que mais o que nos impulsiona todo pregador é a respeito daqueles que estão ouvindo, um propósito da palavra, né? Que é tocar nas vidas e edificar elas. Isso é muito importante que você falou, porque o que mais te motiva é o propósito da pregação. Você apresenta o propósito como ganhar almas, como edificar vidas. Isso é interessante, porque as pessoas, muitas vezes, eles pregam com a motivação errada. Qual motivação? O cachê, agendas abertas, pregar para conquistar agendas, pregar por causa do cachê de um determinado valor. Isso não seguidores. Conquistar seguidores. E isso não é o real sentido. Isso totalmente se distancia do real sentido da pregação, do real sentido da mensagem. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que se nós pararmos para observarmos nesse instante, se nós analisarmos como o poder da pregação da palavra que é. Porque, por exemplo, você pega um homem de 30 anos aí, pode ser um homem intelectual, um sábio, Sim. Que ele ouve uma vez uma palavra pregada com sinceridade, que verdadeiramente, com a pessoa que está ali realmente a pregar a palavra para salvar e tocar vidas, você vê nesse homem de 30 anos, que é hoje, como existe muitos, né, intelectos, sábios, homens estudados, porque antigamente as pessoas falavam que só os leigos, pobres, os desfavoráveis que aceitavam o evangelho com uma esperança de alguma melhoria, né? Mas hoje vemos muitos homens estudados que são tocados pela palavra. Então você pega um indivíduo com vários costumes, vários vícios, com várias rejeição dentro do coração, e vê que a palavra toca no coração da pessoa e muda a pessoa da água para o vinho. Aí você pergunta, como uma palavra é tão poderosa assim, de mudar o entendimento do ser humano, o modo de percepção dele em relação ao mundo, é mudar o costume, a vida dele por inteiro. Por ouvir palavra. As pessoas lá fora dizem, uma palavra, uma mensagem, mas não vê o poder do evangelho que Paulo fala em Romanos 1,16, né? Que o evangelho é o poder de Deus e transformar a vida de um homem em que existiam muitas rejeições dentro dele. Então, nós paramos para analisar sobre a pregação, nós vemos com o poder que ela tem de transformar o homem. Ninguém obrigou ele a mudar, se transformar, a largar os seus vícios, mas pelo simples fato de ouvir a palavra de Deus, mudou algo dentro dele. Então é algo mistério, né? Sim, que existe por trás da palavra de Deus. Que não é a simples mensagem
ou palavras que o pregador joga ao vento ali, mas direcionada sempre a um coração para receber. Isso é importante porque passamos a perceber o sentido que tem a pregação, a exposição da palavra. Ainda sobre isso, nós percebemos que em determinadas áreas de fé, a pregação não tem sido prioridade. Isso, Fabiano, por falta de sabedoria da liderança, eles acabam priorizando louvores, acabam priorizando danças, acabam priorizando tantas coisas, mas esquecem de priorizar a palavra. O que você tem a dizer a respeito disso? Qual a sua opinião? Quando você vai pregar, você não tem o tempo determinado, ou não tem ali a centralidade sendo a palavra de Deus. Bom, acredito que o louvor é importante, a adoração é importante. Nós conhecemos Davi como o maior salmista, né? E gostava de louvar e dançar na presença de Deus. Mas ele também sabia a importância da palavra de Deus. Na sua morte, ele aconselhou a Salomão a meditar e a praticar a lei de Deus. Então, hoje as pessoas estão perdendo, falo, o sentido espiritual ou o real propósito, né? Acho que para tentar... Começa a aderir métodos, né? Isso, métodos para tentar cativar pessoas, tentar que as pessoas se aproximem pela amizade, muitas das vezes, pelo carisma, né? E deixam de ser tocada pela real poder da palavra que existe. Verdade. Então, o fato de nós negligenciarmos, de não priorizar a palavra de Deus, porque para quem ouve e que não dê valor à palavra de Deus, ou não crê, para ela está sendo incomodada por aquilo, para ela não há uma necessidade naquilo. Porque existem muitas pessoas que não acham que ainda não tem necessidade de ouvir a palavra de Deus. Sim. Não é comigo, não sou isso, não vivo disso. Então ela começa a não crer, não perdendo a fé na palavra. E nem mesmo intercedendo no momento da pregação para que uma vida seja tocada na palavra. Porque eu acredito que quando nossos pés entramos no culto, joelhamos, nosso coração não pode estar voltado ao nosso ego, né? Aquilo que necessitamos. Como Ana claro. entra no templo pedindo um filho, mas não consegue enxergar o propósito de Deus para a sua nação. Então, quando nós entramos no culto, é claro que temos que priorizar a palavra. E isso é indiscutível, inegociável. Mas e a liderança que não... A liderança que não prioriza a palavra é porque não está se importando com as almas que estão ali. Porque o propósito é levar a ovelha a pastos verdejantes, né? Sim. E esse passo verdejante é a palavra de Deus. Então, pastor, que negligencia de não dar tempo à palavra. Eu já enfrentei igrejas assim, que foi de 7 a 9 horas de movimento, mas quando foi passada a palavra para mim, eu tenho 15 minutos para pregar. Pregar o quê? E isso faz o quê? Isso atribui o pregador, isso mexe com o pregador. É prova mesmo. Isso atrapalha o pregador. Isso, consequentemente, nos desenvolve. Isso, acredito que todo pregador já passou por isso. Também. E isso são tipos de líderes que não priorizam as almas, né? Não quer a salvação das almas. Porque Pedro disse que a palavra é vida eterna. E todo pastor líder que negligencia de não dar tempo à palavra, não está querendo que as pessoas encontrem a vida eterna, né? Que é em Cristo. Verdade. Finalizando esse bloco, esse podcast, com a palavra que é a base, que é nosso fundamento, vimos que é muito importante termos base sólida na palavra de Deus, na comunhão com o nosso próximo e ouvir aqueles que estão à nossa volta para nos ajudar. Foi dito aqui o presbítero Fabiano, a respeito do seu início, da sua caminhada, teve ajuda, encontrou uma família, como ele disse, encontrou pessoas que verdadeiramente estavam dispostas a ajudar. Isso é importante. Então, na caminhada cristã, é uma série de fatores que influencia a nossa continuidade na presença do Senhor. É a palavra de Deus, é a comunhão, é
a vida com o próximo, partilhar com o próximo, isso tudo influencia. É algo que nos move, que nos deixa cada vez mais firme, tendo a palavra de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer você que esteve até agora nos ouvindo, nessa bênção que é o Fabiano. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos estar em outros episódios, aí, falando mais e mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fabiano, deixa as suas considerações finais. Então, encerramos aqui. Boa noite a todos. Hoje é sobre breve discurso, né? Mas acredito que haverá outras oportunidades. Como nos falamos da prioridade da palavra, nós traremos assuntos sobre a palavra de Deus, alguns temas, né? Para trazer mais entendimento e conhecimento aos ouvintes. Agradeço a todos, curte, compartilhe e nos dê aquele apoio. Glória a Deus.